Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vinda. Aqui a gente fala tudo o que você precisa saber sobre bolos de pasta americana. Eu sou a Dalgis Almeida, professora especializada em bolos de pasta americana há mais de 20 anos. O tema de hoje é como fazer essa maravilhosa pasta de pastilhagem. Ela se chama pastilhagem, né? Que aí a gente consegue fazer construções como essa aqui que vocês estão vendo, ó. Esse aqui foi um dos meus prêmios. Eu participei de vários concursos nacionais e internacionais. Em todos eles eu ganhei ouro. Esse é um deles, é a réplica do meu escritório, onde eu atendia os clientes. Foi 2009, né? Olha que gracinha. Tudo isso é açúcar. Tudo. Porque nesses concursos internacionais, a gente não pode ter nada que não seja açúcar no bolo. A grande maioria do projeto foi todo elaborado com massa para pastilhagem. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa pasta, que fica durinha, ó, em 24 horas, na maioria dos casos. Então vamos lá, vamos começar essa pasta, que é fácil de fazer. Essa massa de pastilhagem que é pra gente fazer estruturas. Então a gente faz casas, a gente faz castelos, a gente faz mesa, cadeira, tudo para decorar bolo, né? Para ficar em cima do bolo, que agrega um valor enorme ao seu trabalho. Vocês não imaginam. E aí é lógico para vocês decorarem os bolos mais lucrativos da confeitaria. A gente começa fazendo uma calda, tá? É uma calda de açúcar que a gente faz com açúcar refinado e água, até o ponto de fio fraco. Fio fraco é aquele ponto que você pega um pouquinho e faz assim, aí você vê um fio, só que ele quebra, tá? É muito fácil de identificar. É mais fácil do que identificar com a temperatura, porque a temperatura depende muito do açúcar, muito do açúcar que você está usando. Mas você pode também, com o tempo, ter sempre o mesmo fornecedor de açúcar e ser sempre a mesma marca, identificar ali na calda a quantos graus está esse ponto que a gente verifica na mão. Aí, se você usar o mesmo açúcar, você vai conseguir naquela temperatura. Mas aqui eu vou fazer com o pontinho assim, porque eu acho que é mais fácil para vocês. A gente tem duas quantidades de água. Uma que a gente vai misturar no açúcar para fazer a calda e a outra que a gente vai misturar na gelatina para hidratá-la. Ó, aqui eu vou misturar o açúcar e a água. É essa água aqui. São dois tipos de água. Na receita eu falo, tá? Água 1 e água 2. Para vocês não se confundirem. A gente vai mexer e vou levar isso aqui ao fogo. Enquanto isso, a gente hidrata a gelatina. Prontinha. Retiro aqui, ó. Vou passar um pincelzinho aqui para retirar da lateral, pincel úmido. E retiro aqui esse açúcar da lateral aqui, só isso. E vou levar a calda pro fogo, gente. Vou colocar aqui do lado, vou mostrar para vocês. E aí eu vou deixar, e a gente vai testando o ponto aos poucos. E agora nós vamos hidratar a gelatina numa panela, porque depois eu vou precisar de levá-la ao banho-maria. A calda já começou a ferver e aí a gente vai deixar até atingir o ponto. Como que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou colocar a água e vou jogar em formato de chuveirinho essa gelatina aqui em cima. Ó, vou dar uma mexidinha para não formar grumos, para ficar mais fácil. Então eu mexo as duas mãos, ó. Eu mexo essa mão com a água e mexo essa mão colocando a gelatina, ó. Vou fazendo assim, com cuidado, devagar, para que forme o mínimo de grumos possível. Aí essa gelatina vai hidratar, vai ficar durinha. Depois que ela ficar durinha, aí sim a gente vai levá-la ao banho-maria para ela derreta e a gente inclua aqui os outros ingredientes. E ela tá quase no ponto. E eu vou mostrar para vocês como eu olho esse ponto. Eu dou uma mexidinha só para
pegar esse pedacinho aqui o mais homogêneo possível. Deixar esfriar um tiquinho, só para não queimar a mão, né, gente? Porque eu vou ter que pegar um pedacinho aqui, não tem jeito, ó. Tem que pegar esse pedacinho aqui e, ó, ele faz um fio, o fio quebra. Então, esse ponto é o ponto de fio fraco. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou acrescentar a baunilha e vou acrescentar também essa gelatina. Eu vou derreter a gelatina em banho-maria. A gelatina já hidratou, olha aqui. Um dos perigos de aquecer a gelatina é ela perder a principal qualidade dela, que é a elasticidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado para ela não cozinhar. Como a água ainda tá fria, é tranquilo, mas ela já começou a esquentar, ó. A gelatina já começou a derreter, tá vendo? Então a gente vai colocando, dá uma mexidinha. Ó. Ó, ela já tá descendo. Coloca de novo, dá uma esquentadinha, porque é a conta dela derreter. Tá quase, coloco mais um pouquinho, ela tá derretida, acabou. Eu posso colocá-la ali na calda já. Derreteu. Vou voltar então ali para a bancada. Derretidinha, ó. É o mínimo de tempo possível, tá, gente? Então ela já derreteu, já desliguei o fogo e vou voltar aqui agora para a bancada para mostrar para vocês como é que a gente faz. Eu vou acrescentar aqui tanto a baunilha quanto a gelatina e vou misturar. Essa mistura aqui, gente, eu vou misturar no meu açúcar. Açúcar são 300 gramas. Só que eu não vou colocar todos os 300 gramas, né? Eu vou fazer devagar. Agora, se quiser, você já pode fazer na bancada. Eu vou fazer aqui dentro de uma vasilha, porque eu acho melhor. Eu vou virar quase todo o meu açúcar aqui. Vou fazer um buraquinho no meio, mas eu não vou virar todo, não. Porque, gente, a quantidade de açúcar depende de muita coisa. Depende, né? De quanto o açúcar está úmido, depende da sua região, depende de muita coisa. Então, eu não vou começar com todo ele. Na hora que eu começar e eu ver que está muito mole, eu vou acrescentando mais um pouquinho. Agora, eu pego a mistura e vou colocá-la aí por cima. Não, vai vir. Vou jogar tudo aqui. Agora eu vou misturar e aí eu vou agregando mais o açúcar. Na hora que tiver um pouquinho mais duro, eu vou passar para a bancada para acabar de sovar. É muito simples, tá? Aqui, ó, se o açúcar tiver com alguns grumos, não tem problema nenhum, porque na hora que a gente sovar, isso aqui vai sumir, né? Tá vendo? Tá mole, eu posso acrescentar mais um pouco e aí sim depois eu mando para a bancada. Tá vendo? Eu já tô podendo passar para a mesa, ela já tá bem firmezinha. Essa pasta, gente, ela tem a característica de ficar muito dura, porque a gente precisa de fazer estrutura com ela, ó. Ó, é dura mesmo, tá bom? Então, eu vou passar para a mesa, vou cobrir só um pouquinho aqui e já vou passá-la para cá, para começar a sová-la, ó. Tá vendo que ela tá grudando um pouquinho, mas tá grudando pouco. Isso aqui já tá bom. Eu não vou deixá-la completamente sem grudar na minha mão, não. Porque senão, depois que ela tiver o tempo de descanso dela, né? Que o ideal é que você faça hoje e use amanhã, ou no mínimo dê um tempo aí de umas 3 horas, para realmente tudo se ajeitar, né? Para o açúcar ser realmente agregado aos ingredientes que foram colocados. Então, eu preciso que ela fique melando um pouquinho. Ela tá grudando um pouquinho na minha mão, tá vendo? E é assim que eu quero. Eu não vou colocar mais açúcar aqui. Pronto, a gente já pode guardar. A gente tem que guardar, gente, num saco muito, muito grosso, tá? Não dá pra ser e tem que ficar muito, muito fechado.
Então não dá pra ser um saquinho fino, não. Tá prontinha, boa. Ela tá agarrando, tá grudando, tá vendo a minha mão? Mas é a hora mesmo, é essa hora que a gente tem que guardar. Aqui eu tenho um saco, ó, bem grosso. Eu guardo, vou guardar, vou fechar bem hermeticamente fechado, tá bom? É assim que a gente tem que guardar. Ah, a gente come isso depois? Pastilhagem vem de pastilha. Se você quiser comer, você vai cortar e comer. Como se fosse assim, aquelas balinhas que a gente come. As durinhas, é para chupar. Super prática essa receita, adorei. Não é, Araceli? Ela é prática e assim, às vezes a gente não tem na hora em casa. Tem muitos lugares no Brasil que não chegam, né? Então, às vezes realmente é bom a gente saber. Um beijo, até a próxima, gente. Fiquem com Deus.